Olá, jovens da paróquia São Paulo Apóstolo, tudo bem? Oi, jovens, Aqui, tudo bom? Eu e a tia Eliane por aqui. Nós vamos fazer aqui um momentinho de conversa, rapidinho, desde o domingo de Ramos até o domingo da ressurreição, né? Então nós vamos falar um pouquinho, vamos tentar ser breve, o mais breve possível, mas quero pedir em primeiro lugar que o Espírito Santo ilumine a juventude da nossa paróquia, vocês principalmente que são participantes da nossa paróquia, os jovens também do Crisma, né, essa galerinha pequenininha que vem aí, coroinha, perseverança e tudo, né? Mas que Deus venha abençoar. Nós vamos começar falando do dia de amanhã, que é o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos diz assim: é a entrada de Jesus em Jerusalém num jumentinho. O povo cantava Hosana, que é uma palavra hebraica e quer dizer salva-nos. Antes de qualquer coisa, para mim não esquecer disso, nós vamos pegar os textos bíblicos e amanhã a gente já vai colocar Domingo de Ramos, onde é que está na Bíblia. A segunda-feira, se tiver alguma coisa, a gente vai mencionar. A quinta-feira, onde está na Bíblia. E assim por diante até o domingo, tá bom? Então, mas o Domingo de Ramos é a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num burrinho. Essa semana termina a Quaresma, na quarta-feira, e Domingo de Ramos é a abertura da Semana Maior que a gente fala, né? Que são várias celebrações, várias memórias que a gente vive no rito da nossa igreja em preparação para a Páscoa. Então, o dia de amanhã, como o William falou, tem toda essa celebração que como hoje não podemos fazer, né, por causa da pandemia, mas ela começa com a procissão de ramos. Esses ramos significam o quê? O povo, naquela época, pegou ramos das palmeiras e colocou no chão, né, em acolhida para Jesus passar em cima do jumentinho. Então eles gritavam Hosana Rei, Hosana Rei. Então salva-nos Rei, salva-nos Rei. Por isso que a gente canta Hosana Rei no Domingo de Ramos. Isso, né? E o fato muitas vezes que o padre pede, levanta o raminho, chacoalha seu raminho, é um gesto de acolhida. É um simbolismo, é uma tradição da Igreja Católica. Isso não é invenção, está na palavra de Deus. A Igreja Católica só pega e faz isso em memória. Vamos lembrar que há 2000 e tantos anos atrás foi dessa forma que Jesus entrou, e para nós celebramos essa Semana Santa trazendo toda essa verdade que aconteceu no passado a partir do Domingo de Ramos. Tá bom? Vamos lá. A segunda-feira. Segunda-feira não tem nenhuma celebração litúrgica, mas a gente pode viver essa semana em oração, vivenciando a Via Sacras, né? E as celebrações, participando online, né? Pela televisão. Então, a igreja nos convida a isso. Segunda, terça e quarta. Então, são dias que na igreja não tem nada assim, nenhuma festa, mas nos chama a participar de uma outra forma. Em algumas comunidades, algumas paróquias, eu não lembro se aqui o ano passado foi feito, me falha a memória, mas é feito na terça-feira o Jesus dos Passos, a procissão de Jesus dos Passos. É onde Jesus, caminhando com a cruz, carregando a cruz, se encontra com Maria, numa das quedas de Jesus, né? Então Maria está ali presente. Isso é feito na terça-feira. Normalmente na quarta, os padres aproveitam também para fazer confissões, pedem um jejum, porque é uma semana em que nós vamos viver a paixão, morte e depois a ressurreição de Jesus, né? Isso segunda, terça e quarta, como a Eliane falou. Na quinta-feira, a gente tem o quê? Neste dia, celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Nessa missa realiza-se a cerimônia do lava-pés, em que o celebrante recorda
o gesto de Jesus que lavou os pés dos seus apóstolos. Também esse recorda o mandamento novo que Jesus deixou. Eu vos dou um novo mandamento, que vos amais uns aos outros como eu vos amei. Né? E aí nesse dia, começa na quinta-feira, dá início ao Tríduo Pascal, né? Onde tem a celebração do lava-pés, como foi dito aqui, e Jesus mostra que ele também não veio para ser servido, e sim para servir. Então, recorda nessa quinta-feira também o sacerdócio, ou seja, Jesus, por excelência, o sacerdote dos sacerdotes, institui a Santa Eucaristia. E ela é vivida desta forma desde aquele tempo, o primeiro momento em que Jesus ele consagra o pão, abençoa, o vinho, abençoa e divide, reparte. Na verdade, ele não divide, né? Ele reparte com os seus discípulos. Esse aí fala ainda assim: eis aí o meu corpo, o pão que é corpo e o vinho que se torna sangue. Né? Então, nesse dia, então nós temos que ter a Eucaristia como centro da nossa vida. E isso acontece, repete-se isso com Paulo, numa das passagens de Coríntios, há 40 anos depois da morte de Jesus, vem sendo celebrado isso. Algumas igrejas tiraram, as igrejas evangélicas tiraram isso e fazem uma santa ceia com suco de uva e um pedaço de pão. Mas nós recordamos da mesma forma que Jesus fez desde o tempo dessa quinta-feira maior, que é a quinta-feira do lava-pés. E Jesus, nesse dia, Eucaristia, significação de graças. Então, toda missa acontece ação de graças, porque a gente vive aquele momento da Santa Ceia. Também é chamada Missa da Santa Ceia, onde Jesus fez a Santa Ceia junto com os apóstolos. E aquilo que ele viveu, que ele falou, como William disse, ele abençoa o pão, abençoa o vinho, é o que o padre repete nas Santas Missas, né? Tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então, essa importância, né, do dia da quinta-feira Santa. Então, a Meg que tá querendo participar, tá batendo a patinha aqui. Fala oi, Megzinha. Fala oi pro povo, ó. Oi. Vamos lá, fique lá. Então, aí nós chegamos num dia assim, um dos dias mais importantes da Semana Santa, que é a Sexta-feira Santa. Aí a igreja se recolhe no silêncio. Por isso, gente, não tem que ter festa, não tem que ter grandes almoços, né? Essas coisas que a gente faz, vamos comer carne, aí faz um peixe, aí faz um monte de peixe, não. A igreja se recolhe em silêncio, na oração e na escuta da palavra divina. Nesse dia não há missa. À tarde acontece a celebração da paixão e morte de Jesus, com a proclamação da palavra, a oração universal, a adoração da cruz e a distribuição da Sagrada Comunhão, né? Se vocês lembram, quem está na turma do Crisma, que a gente falou, né, da Semana Santa, então é o único dia que não tem a Santa Missa, né? Porque a gente recebe, porque é o momento de adoração à Santa Cruz, né? Que é o momento da morte, né? De relembrar a morte de Jesus. Então, por isso que é um momento de silêncio, um momento de adoração, um momento, dia de penitência. Então, não adianta nada deixar de comer carne, mas sim encher a barriga de peixe, porque é um dia de um recolhimento espiritual. E esse momento da celebração da Santa Cruz, a gente recebe a Eucaristia, a gente comunga, mas já é uma Eucaristia já consagrada, né? Não tem todo aquele rito da missa. E também é o dia que tem a procissão do Jesus morto, né? Relembrando toda a morte dele. E é um dia de silêncio, também um dia de recolhimento. Isso. Então a gente tem que entender o seguinte: nós não acreditamos num Deus que é morto
como fala alguns PROs, né, que eu falo que são os protestantes. Ele vê a gente com crucifixo, a primeira coisa que ele fala: vocês acreditam num Deus morto. Não, nós não acreditamos num Deus morto, porque o nosso Deus é vivo. Porque nós vamos chegar no domingo aqui, nós estamos na quinta-feira ainda. Nós vamos chegar no domingo onde acontece a ressurreição, né? A explicação aqui na quinta-feira. Então, eu falo para muitos deles, aí eles silenciam. Eu não acredito num Deus morto. Eu acredito num Deus que passou pela cruz pela minha salvação. E eu não vi ninguém no mundo capaz de morrer por mim, para minha salvação, para fazer um bem na minha vida, a não ser Jesus. Por isso que eu ando com o meu crucifixo, não porque eu acredito num Deus que só morreu. Eu acredito num Deus que passou pela cruz e ressuscitou, e nós vamos chegar lá nesse dia, que é o domingo. Mas esse Deus que passa pela cruz para mim mostra o amor dele por mim. O tanto que ele se derramou, ou seja, esgotou todo o seu sangue no seu corpo por mim. Por isso que eu ando com esse crucifixo, para relembrar a morte desse homem que ressuscitou, que é nosso Deus, e que nos salvou, nos perdoou todos os nossos pecados no alto da cruz. E nesse dia da sexta-feira também é o dia de rezarmos a Via Sacra, né? O que é a Via Sacra? A via de cruz, né? Os caminhos de cruz que Jesus passou até a morte dele. Então, podemos seguir, vai ter a Via Sacra online na nossa igreja e a gente seguir esses momentos de oração online. Perfeito. No sábado de Aleluia, nós precisamos um dia, jovens, nos reunir mesmo quando puder e fazer uma grande vigília pascal aqui, mas de passar a noite. É o sábado de Aleluia. Neste dia a igreja se recolhe em oração, mais um dia recolhido. Durante o dia não há missa, batizado, casamento, nenhum tipo de celebração. Nesse dia não pode. À noite a igreja celebra a solene vigília pascal, a mãe de todas as vigílias, revivendo a ressurreição do Cristo. Então essa é digamos que é a missa das missas, né? Que é a missa maior, né? Que fala o sábado de Aleluia. Por quê? Porque a gente vai celebrar já a vigília, né? Da Páscoa, essa vigília, essa missa de vigília, para relembrar essa Páscoa, né? Se preparando para a Páscoa, para o domingo de Páscoa, né? Então são feitas várias leituras, né? Desde o Antigo Testamento, passando, fogo, né? Porque é uma missa do fogo que falam também, porque é onde tem a bênção do Círio Pascal, né? Mas tudo isso não vai poder realizar esse ano. Nós vamos estar com a nossa velinha em casa, aqueles que pediram a vela na paróquia, ela vai ser abençoada amanhã e depois você pode estar retirando na secretaria e você acender na sua casa, né? Nesse dia, nesse momento de oração. Exatamente. E com certeza o padre, ele vai fazer a bênção do Círio no sábado. Ele deve, eu não sei como é que vai correr a semana, mas a gente vai ficar sabendo como é que vai ser feito tudo, as celebrações, se vai ter as transmissões todas, né? Acredito que sim. Mas o sábado de Aleluia também pede recolhimento, mas também é um momento em que a gente já espera a ressurreição de Jesus. Ou seja, é a passagem que nós vamos falar agora, tá bom? Peraí que desligou aqui. E nesse sábado também, normalmente tem o sacramento do batismo. Então, às vezes acontece, né, de batizar, porque é um momento dessa ressurreição, de nascer de novo. Então acontece alguns batizados, mas infelizmente nesse tempo de pandemia não vai poder acontecer, mas normalmente dentro dessa missa, assim, é de uma grande graça quem vai se batizar dentro desta missa, né? E no final dela, depois de toda a passagem que a gente vê as profecias do Antigo Testamento da vinda do Messias, aí tem a ressurreição, onde a gente canta com muita alegria o Aleluia, a gente canta o Glória, a gente grita, né? Jesus ressuscitou. Então é ao final dessa Santa Missa. Tem até uma música que fala assim, né? Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte pela cruz, né? Tudo isso aqui, uma
estamos vivendo. Então, começou a ventania, porque é o tempo... não vou nem falar. No domingo, está começando a ganhar as coisas aqui por causa do vento. No domingo da ressurreição, diz assim: alegremos-nos, Jesus ressuscitou. A morte não tem mais poder sobre a vida. Jesus é a vida nova, é o tempo da alegria, é o tempo de festejar. Aí sim, você faz aquele almoço, convida os vizinhos, faz churrasco, né, para quem bebe com bebida moderada, mas faz aquela festa, porque nós já celebramos o nascimento, a ressurreição de Jesus, e ali nós vamos comemorar, nós temos uma vida nova, nós fomos perdoados, Jesus desceu aos nossos mortos e já ressuscitou, trazendo todos aqueles com ele, né, para essa alegria, para essa festa, para esse jubileu de amor, de alegria, de esperança que traz no coração das pessoas. Jesus está vivo, ele está no meio de nós, ele está vivo. E como é que ele está no meio de nós? Pela ação do Espírito Santo em nós e na Sagrada Eucaristia, para quem acredita na transubstanciação. Então é isso, e aí acaba o Tríduo Pascal. Então a gente convida todos vocês para essa semana. Não vamos poder sair de casa, não vamos poder ir à igreja, mas tem a televisão, tem a transmissão pelo Facebook da paróquia, e a gente vai estar passando para vocês dia a dia os acontecimentos aqui da nossa paróquia, tá? Exatamente. Então, espero que a gente possa ter ajudado um pouco, e a gente vai relembrando durante a semana cada dia, né, que foi explicado aqui, tá bom? E eu vou passar as passagens para a tia Fernanda, para cada dia que colocar passagem. Se vocês puderem, a gente gostaria, dessem uma lida, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.